Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade às particularidades do cavalo em relação à nutrição. E agora, no episódio 2, a gente vai abordar o estômago. O estômago do cavalo, ele é uma estrutura extremamente particular na espécie. Porque ele, em relação ao tamanho do animal, ele é muito pequeno. Para vocês terem ideia, um cavalo aí de 500 quilos, ele vai ter um estômago na média de 9 litros de volume apenas. E corresponde a praticamente 10% do trato gastrointestinal inteiro só do cavalo. Então, ele é muito pequeno. Isso se dá porque o cavalo é uma presa de fuga, de velocidade. Então, ele evoluiu para consumir pequenas quantidades de alimento, várias vezes ao dia, para ele ficar leve o suficiente para conseguir correr, fugir. Então, dentro disso, eu fiz um esquema para vocês, para a gente abordar a anatomia e a fisiologia do estômago. Tá aqui o meu esqueminha. Acho que dá para entender, né? Eu vou mostrar para vocês cada região e já falando mais ou menos como é que funciona. Então, aqui, a gente tem o estômago. Essa região em vermelho é a cárdia. A cárdia é a entrada do estômago, então o esôfago, ele chega aqui, nessa região. E aí vocês podem ver, primeira coisa, a cárdia ela é muito próxima à saída do estômago, que é o piloro, tá? Que vai para o intestino delgado. Já é a primeira particularidade do estômago do cavalo. Aí, também o estômago do cavalo, ele é bem dividido em duas porções. Essa porção aqui, laranja com azul, é o fundo. O fundo, ele não tem glândulas que produzem ácido clorídrico. Então, é uma região que ocorre fermentação microbiana. E essa região aqui, azul, é o saco cego. É onde a gente mais tem fermentação microbiana acontecendo, tá? Já essa região aqui, a outra metade do estômago, vamos falar assim, ela é uma porção glandular. Ou seja, a gente tem produção de ácido clorídrico. Então, aqui você já vai ter uma queda de pH. O pH, para vocês terem ideia, na região glandular, ele fica por volta de 5,4, enquanto na região glandular, que tem produção de ácido, ele vai cair para 2,6. Isso vocês vão ver daqui a pouco que é bem importante também nos casos de gastrite, tá? E aí, o alimento aqui ele vai receber ação de enzima que quebra a proteína, que é a pepsina, e ela precisa desse pH baixo. Não tem mais fermentação microbiana, porque você não tem mais populações microbianas aqui. É justamente também por isso que o pH cai. E a gente tem aqui a saída para o intestino delgado, que é o piloro, em verde. E aí o que acontece? Essas estruturas aqui, tanto a cárdia quanto o piloro, além de elas estarem muito próximas uma da outra, anatomicamente, elas também são muito desenvolvidas. Eles são esfíncteres bem musculosos que acabam controlando a entrada e saída de alimento, tá, no cavalo. Então, a cárdia ali, que era aquele vermelhinho, ela não vai permitir que o cavalo consiga regurgitar, nem realizar eructação e também muito menos vômito. Então, quando o cavalo consome qualquer alimento que não tá fazendo bem para ele, na questão do estômago ainda, quando tá ainda naquela porção, ele não consegue eliminar aquilo. E também ele começa a criar uma pressão muito grande, e aí vocês imaginam uma bexiga, Se você tem uma pressão muito alta, a chance de romper é bem maior. Quando a gente dá fibra pro cavalo, que é o que ele tá acostumado a comer, primeiro que a gente tem mais movimentos mastigatórios, lembra lá do primeiro vídeo que eu falei, então tem mais produção de saliva. A saliva, ela vai ter uma ação tamponante no estômago, que a gente fala, então ela mantém esse pH inicial alto, ali daquela porção do fundo, justamente para favorecer as bactérias, e ter fermentação microbiana. Quando você tem uma quantidade de grãos muito grande na dieta, a primeira coisa que vai acontecer é que eles não vão passar para o duodeno. Então, para vocês terem ideia, eles já viram que animais que são alimentados com grão na dieta acaba tendo resquício de alimento entre 2 a 6 horas após a alimentação. Isso é muito tempo. E aí, como o estômago também não consegue, o suco gástrico não consegue entrar tão bem
ali, você não consegue fazer uma digestão boa porque é muito alimento, acaba ocorrendo o aumento do pH. E não só na porção glandular, que eu falei pra vocês, não só aqui, mas também aqui, demora mais para cair o pH nessa região. E o que acontece? Se demora mais para cair o pH, você consegue ter proliferação microbiana onde não deveria ter. E aí, esses micro-organismos, eles vão produzir gás e ácido lático. E aí, eles vão acontecer o quê? Vão causar dilatação no estômago. E aí, o animal começa a apresentar o quadro de cólica, né? Porque a dilatação leva a dor. Além disso, a gente também tem os casos de úlceras gástricas, né? Que aí o mecanismo é um pouquinho diferente. É muito comum em animais embaiados, animais de hípica. E aí o que acontece? Nesses casos, você tem uma produção excessiva de ácido, tá? Pelas glândulas aqui. E aí o ácido acaba afetando a região aglandular. E aqui a região aglandular, como ela não produz ácido, ela não tem uma mucosa preparada para isso. E aí ela acaba tendo úlceras. Então, a gente tem que fazer um manejo certinho, deixar o mais próximo possível do natural, também do cavalo, respeitar as particularidades dele, para evitar problemas de saúde. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que tenha ficado um pouquinho mais claro por que a gente tem tanta cólica gástrica. E aguardo vocês no próximo vídeo, continuando aí nas particularidades do cavalo, que a gente vai abordar intestino delgado. Tá bom? Obrigada, pessoal. Conte com a gente.